Teremos a seguir, neste painel, o moderador Jorge Gutten, deputado federal por Santa Catarina. Por gentileza. Então, uma saudação especial ao meu amigo, professor Ricardo Hardwin. Um dos motivos, se não o principal de eu estar aqui, é por causa da minha amizade com o professor Ricardo Hardwin. Obrigado. Uma saudação especial. E não, eu não vi quase mulheres aqui até agora, né? Então eu quero saudar a Zilda Costa, da Unicoba, em nome dela, uma saudação especial a todas as mulheres, né? Nós estamos no mês das mulheres. Sou empresário lá em Santa Catarina e eu quero fazer justiça só, com bastante transparência. Eu estou aqui mais como cidadão e empresário do que como deputado. E eu fiz muito bem, sabia? Eu fiz muito bem porque quando o professor Ricardo me convidou para estar aqui, eu fiquei imensamente feliz e aumentou a minha responsabilidade, porque eu era professor Mantovani, eu era deputado interino em 2020, e eu fiz o gabinete Carbono Zero, junto com o Instituto Prima, né? E agora aumentou a responsabilidade, eu acho que também um dos motivos que ele me convidou, para mim, tipo assim, se coça, Jorge, está na hora de tu fazer o gabinete Carbono Zero novamente, né? Então eu estou assumindo essa responsabilidade, esse compromisso, professor, que vai ter, temos 513 gabinetes lá na Câmara Federal, pelo menos um dos 513, espero também que contagie outros colegas, né? Um dos 513, o meu gabinete vai ser Carbono Zero. O professor Natalini vai ser Carbono Zero, juntamente numa parceria com o Instituto Prima, nós vamos fazer. Eu já fiz uma indústria minha, Carbono Zero, lá em Santa Catarina, né? Então, a nossa empresa trabalha. Quando eu vejo patrocinadores assim, eu fico muito feliz, porque é graças a esses patrocinadores, hoje as empresas não vivem mais, né, desconectada com um tema tão importante, com uma pauta tão importante como é o meio ambiente, e a nossa empresa tem essa sensibilidade também. Eu estou aqui, então, eu quero só, pediram para mim registrar a presença do secretário municipal do meio ambiente, Antônio Ademir Stroski. Obrigado pela presença de todos, né? E também a presença do cônsul da Holanda, Peter Tilanus. Desculpa se eu não pronunciei corretamente o nome de vocês. Agora nós vamos fazer, então, um debate, abrir para perguntas, né? Então, eu vou chamar aqui o doutor Gilberto Natalini, professor, doutor, tudo. Tem um currículo aí que é um currículo que toma um tempo, né? Seja bem-vindo. O professor Mário Mantovani. Eu que agradeço. E o Luciano Paes. Sabe que podemos sentar e o tempo é curto, claro, mas vai ser aberto para perguntas. E eu só queria, antes de abrir para perguntas, eu vim sexta-feira para cá, porque eu queria conhecer Manaus. E uma das coisas que eles falaram para mim, olha, Jorge, tem um passeio aí que tu pode ver os botos, né? É uma lenda da Amazônia, os botos, né? E aí eu disse, olha, eu não tenho tanto interesse em ver os botos, apesar de ser essa lenda toda, porque eu, na terça-feira, eu vou ter o prazer de estar com umas lendas aqui. Para mim, é um prazer enorme estar com essas lendas, Mantovani,
o Zequinha saiu aqui, Guida, Nataline, o Luciano está ali, o criador, está aqui a criatura, né? Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês e já vou aproveitar, então, fazer uma pergunta e quero também deixar uma mensagem de solidariedade a todas as famílias vítimas do deslizamento que aconteceu no domingo aqui, na comunidade Jorge Teixeira. Então, minha solidariedade, meus sentimentos a todos os familiares que sofreram esse evento, mais esse evento climático, que nós lá em Santa Catarina estamos vivendo muito isso ultimamente. Eu iniciaria até com uma pergunta para os senhores, e quem quiser fazer pergunta, depois é só levantar a mão que eu levo o microfone ali, alguém leva o microfone. Ok. Eu até iniciaria perguntando, eu tenho 60 anos de idade, pelo menos lá em Santa Catarina, as pessoas falam muito nós vivemos muito enchente. Eu moro em Rio do Sul e Itajaí. Eu acho que os senhores conhecem, o professor conhece muito, né, a nossa região. E eu sou fruto até de 14 enchentes. Eu já peguei 14 enchentes lá em Rio do Sul, nas propriedades minhas, 14 enchentes. Agora, antigamente a gente não via quase esses deslizamentos, esses eventos que está acontecendo em Santa Catarina, muito, muito, muito. A que se deve isso? Aproveitaria para perguntar, a que se deve? Realmente está acontecendo mais do que acontecia, ou é porque está sendo noticiado mais? Né? E não é só lá, é no Brasil todo. Então, eu deixaria essa pergunta para os senhores, quem se sentir à vontade para responder. Tá uma briga para ver quem é que quer falar, porque todos nós gostamos muito, né, de falar sobre isso, mas eu, enquanto estagiário desses dois aqui, eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Sou professor de formação, então também gosto de falar, mas o mediador aqui controla o tempo muito bem. De fato, o planeta Terra ele tem aproximadamente 12 bilhões de anos, desculpa, o universo tem 12 bilhões de anos, o planeta Terra aproximadamente 4 bilhões de anos. E nesses últimos 4 bilhões de anos, já tivemos 17 aquecimentos e resfriamentos, né? E estamos passando por um processo de aquecimento global, que é um processo natural, sem sombra de dúvida. Qual é o problema nosso agora? O problema é que nos últimos 10 mil anos, quando a gente começou a se sedentarizar no espaço, nós, humanos, começamos a impactar a natureza. E aí a natureza se transformou num grande obstáculo de desenvolvimento econômico. E por conta disso, então, a gente começou a atingir a natureza com problemas gravíssimos. Um deles é o carbono, principalmente a partir da Revolução Inglesa de 1750. Então, o que acontece a partir de 1750? A gente começa a produzir mais gases de efeito estufa. Efeito estufa que também é um processo natural do planeta Terra. Se ele não existisse, a gente não estaria aqui hoje para falar sobre ele. Porém, a gente está ampliando os gases de efeito estufa e, por conta disso, nesse processo de aquecimento global, a gente está acelerando de uma forma muito mais rápida o aquecimento. Então, isso acaba gerando mudanças no clima global com impactos locais. Essas mudanças climáticas, elas vão provocar eventos extremos que já ocorreram e sempre ocorreram, mas eram espaçados, eram de 50 em 50 anos, 20 em 20 anos. Eventos extremos como secas prolongadas, como chuvas torrenciais, como furacões. E todos esses eventos extremos, por conta das mudanças no clima, através do carbono, que estamos cada vez mais ampliando a sua concentração na atmosfera, a partir disso, então, a gente acaba impactando cada vez mais em todos os eventos extremos. Então, por isso que a recorrência dos eventos extremos está cada vez mais acontecendo, e por isso a mídia tem desenvolvido uma estratégia de comunicação, né, bastante no que diz respeito a isso. O que cabe aos governos, no meu ponto de vista, e aqui eu não vou falar exclusivamente do nível local, que é o que eu estou, mas uma articulação entre os movimentos local,
estadual e federal, ela é fundamental nesse processo, não só com alertas, não só com monitoramentos, mas principalmente através de prevenção. E aí, já passando a palavra aqui para o Mantovani também, e para o Natalini, deixo aqui um pensamento para a gente também no que diz respeito ao que Mantovani falou para a gente aqui ainda há pouco, né? Que a gente tinha que pensar global e agir local. Esse foi o grande lema, né, em 1972, em Estocolmo. Mas, sem sombra de dúvida, se a gente também não agir global, se a gente não agir regionalmente, se a gente não agir localmente e pensar em todas essas escalas de análise, né, Mantovani? A gente, com certeza, a gente não vai conseguir atingir esse objetivo, sabe? Então, deputado, isso é um assunto muito grave, muito sério, a emergência climática está aí, e a gente precisa, de fato, ter esses debates, mas, acima de tudo, sair daqui com planos de ação. Eu acho que é fundamental a gente dar pragmatismo a essa história. Obrigado. Ô Jorge, é um grande desafio. Mas, gente, vocês acreditam que o deputado Jorge está falando aqui, exatamente nesse momento, no Congresso Nacional, tem projetos de lei para acabar com as áreas de preservação permanente. Ora, o rio Itajaí, que ele conhece desde criança, o rio Itajaí é um dos rios mais assoreados que a gente tem. Então, a água que tinha que estar dentro do rio, hoje está fora do rio. E as tragédias que a gente tem em Santa Catarina são as mesmas tragédias que a gente viu aqui ontem. São tragédias anunciadas. Todo mundo tem mapeamento de uso de risco. Defesa Civil sabe onde mora cada família, como foi no litoral norte de São Paulo. Eu sou presidente da Fundação Florestal. Todas aquelas casas que morreram gente já estão mapeadas há mais de 10 anos, como irregulares. Agora, tem criminosos que bancam. Vai desde ali o pastor, o cara da igreja, o vereador, o cara que vende material de construção mais caro do que ele compraria em qualquer lugar para construir o barraquinho, já está fudido, tem que subir para aquele lugar lá e vai morrer, porque todo mundo sabe que é ali. E olha o prejuízo que é, por exemplo, a Santa Catarina com o Porto de Itajaí, só o que se gasta de dinheiro nosso aqui para desassorear o Porto de Itajaí, vocês não têm ideia. E ainda tem coisas do pessoal fazendo engorda de praia, como coisas desse tipo, sem fazer análise de impacto ambiental. Ou seja, nós temos uma coisa que é da natureza, Laninha, El Ninho, coisa desse tipo. Eu sou geógrafo de formação, mas tem uma coisa que chama o seguinte, a insanidade humana. Colocar gente para morar nesses lugares é condenar à morte. É um jeito mais fácil de matar pobre. E depois, se a sociedade não se junta para fazer ali um jeito de colocar para a população a comida, fazer os grandes mutirões, a solidariedade é que salva esse Brasil de não ter afundado muito mais. Então, deputado, nós temos que não deixar, por exemplo, tirar a proteção dos rios. E não é só no ponto de vista do assoreamento. Tirou a margem de rio, estou indo daqui direto para Brotas, para uma reunião onde uma empresa que tem certificação, bom sucro, isso, aquilo, chama-se Raizen, tirou os terraceamentos para poder colher mais 5 metros de cana. E com isso o rio virou uma lama. O rio Jacaré-Pepira, que era o rio mais famoso do estado de São Paulo. Esse é o tipo de perde todo mundo, porque essa água abastece cidades. Esse adubo que vai com essa água, hoje, está inviabilizada a hidrovia inteirinha de São Paulo, com tanto aguapé que tomou. Tudo isso é de insanidade, porque é fácil, todo mundo sabe como cuidar. Mas o principal problema dos rios hoje, nosso é assoreamento e contaminação, não só por esgotos, por produtos químicos. Todos nós estamos bebendo hoje antibiótico, anticoncepcional, tudo que tem vai para um tratamento hoje de água que no Brasil não retira esses princípios ativos. Então, olha o risco que a gente corre como humanidade, e um desses é o que o deputado falou agora. Deputado, VaptVupt. Eu não sou geógrafo, então vou me arriscar aqui, eu sou gastrocirurgião, não tem nada a ver com mas queria dizer o seguinte, o que acontece? O senhor perguntou, duas coisas. Primeiro, as chuvas são muito mais violentas, chove muito mais
num tempo menor. A quantidade de água que desce do céu, ontem em São Paulo, minha esposa me mostrou um vídeo, é de horrorizar. E segundo, a urbanização desordenada, desplanejada, que levou para as encostas as pessoas morar nas tais áreas de risco. Então, quebra o talude, corta ali para fazer as casas, desestabiliza tudo, tira a vegetação que segura, né, e vai morar naquela barranca, e com a quantidade de chuva que está descendo agora, vem tudo abaixo e mata a gente. Então, na verdade, o senhor viu aquilo ali de muito tempo, mas o que está acontecendo agora foi agravado por esses dois fenômenos, a maioria da maior chuva e as pessoas morando praticamente encostadas no barranco e desmatando. Obrigado. Uma pergunta para os senhores aqui, para quem sentir a vontade de responder, do professor Guida. Como um município onde tudo acontece pode contribuir para mitigar as consequências da emergência climática? Okay? O Luciano ia fazer média lá de Niterói, só porque eu morro de inveja do município deles. Eu sou diretor institucional da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, essa associação que desde 86 tenta trazer aí o Cisnama. Mas o município hoje, gente, pode fazer praticamente tudo. A Lei Complementar 140, a Resolução 237 do CONAMA, dá competência aos municípios. Então, fazer um plano, por exemplo, como falou o deputado Jorge, fazer um plano de contingenciamento, ou a gente colocar um plano de biodiversidade com adaptação baseada em ecossistema, ou adaptação baseada em natureza, como fez Niterói. Estou levantando a bola aqui. Né? Essa história de fazer um plano de adaptação baseado em natureza é um jeito muito simples de a gente entender as áreas de risco, como é que a gente vai estar fazendo essa adaptação da natureza à cidade que nasceu ali. Então, se eu vou renaturalizar rios, se eu vou poder fazer um trabalho de restauração florestal, jardins de chuva, qualquer coisa que eu vou inventar, são adaptações que a gente pode fazer para impactar menos a vida das pessoas. Então, é possível fazer e são competências locais. E não estou falando de dinheiro grande, estou falando de coisas com pouco investimento, como fez Niterói nessa questão da adaptação baseada em natureza. Renaturalizou uma área que estava abandonada e que era uma área marginal do município que hoje ganha. Ganha o lugar que fez, ganha o entorno, a vizinhança, ganha todo mundo. Quando se faz um trabalho desse, é sempre um ganha-ganha. Queria falar o seguinte, queria pedir a vocês, se vocês pudessem entrar no site da Prefeitura de São Paulo, ou da Câmara, e procurar a Lei de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, que foi a primeira do Brasil, foi pioneira, e naquele texto a gente tem um verdadeiro enunciado de como uma cidade pode caminhar na direção da sustentabilidade. Uma boa, sem forçar barra, sem prender ninguém, sem matar ninguém, passo a passo. A gente começou e andou muito. Pra vocês terem uma ideia, em 8 anos, São Paulo plantou naquela cidade, gente, difícil, de calçado, 1.600.000 árvores. É possível. Vê o exemplo do colega aqui, eu estava dizendo para ele, eu fico babando de inveja, dá vontade de... Eu tenho parentes em Niterói, acho que eu vou mudar para lá, pelo menos por um tempo, para a gente poder beber um pouquinho daquilo ali. Então, é possível fazer, se houver vontade do dirigente, tanto o municipal, prefeito, o estadual. São Paulo, que foi a primeira secretaria de meio ambiente do Brasil, com Franco Montoro, e agora acabou, ela virou uma subsecretaria. Primeiro juntou com infraestrutura, e agora juntou infraestrutura, transporte e meio ambiente. O meio ambiente está pendurado lá embaixo. Então, quer dizer, nós voltamos para trás ao invés de avançar. Então, vontade política, pressão social, nossa função, acumular força, pressão social para forçar os governos a fazer o que tem que ser feito. Isso é o que a gente tem que fazer, seja no município, seja no estado, seja no país. Queria somente somar aqui rapidinho a essas duas questões aqui levantadas, uma coisa que é muito importante.
É fundamental que a gente construa uma sociedade que seja sensível também a essas questões. Então, a nossa dedicação no que diz respeito à educação, ela é fundamental nesse processo. Falei na minha apresentação, repito aqui, a transição cultural que estamos passando, né, ela vai ser um grande norteador nesse processo. E por conta disso, a gente precisa de uma população que cobre dos gestores públicos. Luciano, sério, você está falando isso, da população cobrar? Sim, e quanto mais a população cobra do gestor público ações específicas dessa temática que mata pessoas, vai ser fundamental que a gente, então, coloque a cidade dentro desse patamar. E, por conta disso, então, a gente desenvolve toda uma linha nessa área lá em Niterói também. E, por exemplo, a gente está dentro das redes sociais, né? O nosso Instagram, por exemplo, todo dia a gente publica questões ligadas a mudanças climáticas. No início, quando a gente foi criado, tinha até, não vou dizer que a colega do senhor, mas que trabalha também lá em Brasília, um deputado federal perguntou por que de uma Secretaria do Clima se já tinha previsão do tempo todo dia na TV. É uma loucura isso, né? E hoje a gente mostra por que a gente está aqui, por que a gente está atuando. É isso, deputado. Obrigado. Victor, uma saudação. O Victor está acompanhando nós aqui, né, Victor? Obrigado. Estamos correndo aqui. O problema, Vanessa, passar microfone para os professores aí, e olha que eu sou político, eu estou contido aqui. A Zilda Costa, fazer uma pergunta, Zilda. Alô. Direcionada para quem, Zilda? Se tu direcionar é melhor, porque os três... Queria cumprimentar, Jorge, muito obrigado por ceder espaço para a pergunta, cumprimentar a doutor Guida, Luciano, doutor Nataline, mas a pergunta vai ser para o Mantovani. A gente sabe que tem um poder político muito forte que auxilia em toda essa transição energética que a gente está passando, doutor Mantovani. Acompanho muito o trabalho do senhor, parabéns. E eu gostaria de saber, nós temos 3 milhões de pessoas, vamos focar aqui o nosso assunto na Amazônia Legal, nós temos 3 milhões de pessoas que não têm energia da rede de distribuição, nem da rede de transmissão aqui na Amazônia Legal, e elas recebem energia através de diesel. E temos também, fora esses 3 milhões que têm diesel, 1 milhão de pessoas sem energia nenhuma. Esses são dados do Ministério de Minas e Energia. E eu gostaria de que o senhor falasse um pouquinho sobre o poder político, que esses leilões que pudessem acontecer, diminuísse o uso de diesel em prol de tudo que a gente está falando da transição energética e colocasse leilões de uso de usinas híbridas, com outras tecnologias mais atuais. Legal. Esse sempre foi o desafio. Eu vim trabalhar aqui nos anos 80 contra a Balbina, que eu dizia que era uma insanidade, e eu lembro da Eletronorte, tinha um cartaz meu lá dizendo procura-se, todos os escritórios. Lembro do Coronel Vili, que era o cara que tinha a missão de me caçar aqui, né? Só para você ter uma ideia como é que era. E a gente dizia, aquele investimento era tão absurdo, todos nós aqui de Manaus pagamos hoje, até hoje, aquela conta que é impagável, sem contar a parte da natureza. Ora, mudança na matriz energética vai ter que acontecer. A questão da energia solar, hoje, o deputado sabe, em Brasília, o lobby contra é muito grande. O lobby das empresas de termoelétricas é talvez um dos lobbies mais cruéis, porque se não estão sendo usadas, continuam sendo pagas por todos nós. Não é só quando a bandeira é vermelha, não. Nessa bandeira verde, você está pagando elas desativadas ali quando ficar pronta para ser usada. Então, eu acho que aqui para o Amazonas vai ter que ter um estudo. Nós, lá na FAS, na Fundação Amazônia Sustentável, estamos tentando levar nas unidades de conservação os painéis solares, trabalhando. Hoje a tecnologia avançou muito para isso, e ao longo do tempo a gente viu o caso que o Zequinha falou aqui, os biocombustíveis, o biodiesel, tem outras formas de trabalhar. Se, por exemplo, numa usina não usasse o pior petróleo, como é que usa aqui hoje, nós podíamos estar usando o biodiesel, já era uma forma de diminuir. Mas é que tem que alguém consumir esse pior petróleo que vem para cá, esse BT10 aí, que é uma das coisas mais absurdas que tem, porque é o mais barato.
só que é o barato que sai caro para toda a sociedade. E são usinas ruins, energia instável, né? Já vim fazer visita na Samsung, no dia que nós fomos fazer a visita, 3.000 pessoas tiveram que deixar seus postos de trabalho. Isso há 2, 3 anos atrás, porque faltou energia para uma das maiores empresas do planeta, a segunda maior unidade fabril da Samsung aqui, e não pode. Você olhava para o diretor da empresa, ele queria morrer na hora que ele falava, não posso receber tanta gente visitando porque acabou a energia aqui. Então, tem coisas que a gente pode fazer e deve fazer. O Amazonas merece uma nova matriz energética que não seja essa que a gente conhece. E o mesmo gás de Urucum ainda também continua devendo, que tem qualidade, podia ser melhor usado. Mas tem aí uma história muito boa para a gente discutir. Pois não? Bom dia a todos. Meu nome é Inaldo Seixas, sou economista, sou do Conselho Regional de Economia. Em primeiro lugar, parabenizar a todos pelo evento. Precisamos de mais eventos como esse, que nos educa, nos informa e nos motiva. Eu queria fazer a pergunta para o Luciano, claro. Eu sou de Manaus, nasci em Manaus, vivi essa cidade com todos os rios que cortam essa cidade, e o processo de desenvolvimento nos levou a que todos os nossos riachos estão poluídos. Para no tema da recolhida, mas eu optei por uma outra coisa mais de futuro. Se falou aqui, o Mantovani, na questão do lastro, né, para você monetizar capturas de carbono e poder ter recursos disponíveis. Sabemos que localmente cada vez é mais difícil dispor de recursos para investimento, né? A maioria dos recursos estão para pagamento de correntes, né? Então, eu queria perguntar, é uma ideia que me surgiu no decorrer desse seminário. Nós temos o rio, é possível nós assumirmos compromissos futuros para monetizar, por exemplo, a recuperação dos nossos igarapés, assumir compromisso, porque é fácil para Manaus colocar a disponibilidade de floresta que nós temos no município como forma de ter lastro, né? Então, deixamos isso de lado. Mas é possível fazer esse exercício de assumir um compromisso de, em X anos, né, um plano de futuro, de revitalizar, recuperação de todos os nossos recursos hídricos que cortam a cidade, assumindo um compromisso futuro, mas disponibilizando presente dessa monetização? Será que o arcabouço que permite isso, não só no Brasil, mas no mundo? Sabemos que no Brasil não está muito bem conectado com os arcabouços no mundo, é diferente, mas é possível fazer essa monetização presente em base a compromissos futuros? Ótima pergunta. Desculpa, eu esqueci seu nome. Inaldo. De fato, a gente tem um problema hoje no Brasil no que diz respeito ao mercado de carbono internacional. O mercado de carbono no Brasil não está regulado, né? E precisa da regulação do governo federal para que, inclusive, outros entes federativos acompanhem esse processo. Niterói está fazendo um exercício no que diz respeito ao mercado de carbono, mas ainda a gente está muito no início. Mas, acima de tudo, eu acho que, principalmente aqui para o estado do Amazonas, essa riqueza que temos aqui, que é a floresta, existe uma coisa chamada PSA, Pagamentos por Serviços Ambientais. E eu acho que, sem sombra de dúvida, a gente está perdendo muito dinheiro com relação a isso. Perdendo dinheiro. A floresta em pé, ela dá mais dinheiro do que se você desmatar e produzir soja ali. O Brasil tem diversas áreas, diversos latifúndios que hoje são improdutivos, estão em desuso, que podem voltar à produtividade a partir de uma gestão desse processo. Não precisa desmatar mais a floresta, não precisa a gente avançar com a fronteira agrícola. O que a gente precisa é regular o mercado de carbono. Isso tem diversos especialistas aqui no Brasil que podem contribuir com essa proposta. E, além disso, você começar a fazer, de fato, o pagamento por serviços ambientais. Porque a árvore ela está prestando um serviço ali magnífico para nós. Então, é fundamental que a gente coloque os igarapés numa área de proteção adequada e que o desenvolvimento urbano não ultrapasse esse limite, que a gente coloque, por exemplo, a mata firme nessa proposta, que a gente coloque, então, todos os biomas brasileiros que geram o equilíbrio ecológico desse país
de uma forma não só sustentável ambientalmente, mas também economicamente. Isso é super viável, precisa apenas de decisão política para isso ocorrer. A gente está junto lá em Brasília, junto com a ministra, fazendo esse processo, né, de construção. É um processo que, sem todos nós juntos, a gente vai ter dificuldade. Quando eu falo todos nós, a gente está falando das universidades, do poder público, da sociedade, aguerrida ali, cobrando isso de todos nós, junto com as empresas, ou seja, é um pouco do que essa proposta do evento traz, né? É um evento que envolve todos esses atores. Parabéns, inclusive, à organização do evento aqui. Obrigado. Obrigado, Luciano. Não temos mais tempo, né? Já. Olha aí, então. Quem é que vai fazer mais uma pergunta? E para quem? Eu vou fazer para os palestrantes aí, para todo mundo. Vamos direcionar para um, daí vocês escolhem um aí. Isso. Como é que é o seu nome? Eu sou Arlindo Baré, sou estudante de Engenharia Elétrica da Unicamp, São Paulo. Eu queria fazer, na verdade, uma reflexão, né? Hoje existe, como todo mundo já falou aí, uma proposta de princípios, diretrizes, né, sobre o carbono. A gente sabe, eu sou estudante indígena, sou aqui do Amazonas, da região de São Gabriel da Cachoeira. A gente sabe que 90%, né, eu diria, das áreas preservadas na Amazônia são de terras indígenas, né, demarcadas. E essa responsabilidade ele é dos povos indígenas, de certa forma, mas ele não é compartilhado, muitas das vezes não é, eu diria, respeitado, né? Primeiro ponto. As diretrizes estão sendo construídas, mas, do meu ponto de vista, eles não estão sendo, eu diria, não está sendo feita uma consulta, né? Para aqueles que, de fato, têm uma contribuição muito grande sobre o meio ambiente, que são os povos indígenas. De como que vocês direcionam, né, de como que a gente pode fazer esse diálogo para contribuir, não só, né, o Estado e os povos indígenas, né, de certa forma, construir isso conjuntamente, né, fazendo aquilo que os PGTAs, o Plano de Gestão Territorial dos Povos Indígenas, na sua diretriz, eu diria assim, comunga, né, de certa forma, a consulta prévia ele seria algo que também, de certa forma, os povos indígenas, né, como eu falei, que tem uma grande contribuição com o meio ambiente, poderiam estar no meio desse debate aí, dessa construção, né, dessa formulação, dessa proposta, das diretrizes. Legal, Arlindo. Boa. Aí. Eu conheço muito São Gabriel da Cachoeira. Eu sou lá também fundador do Instituto Socioambiental, tenho um trabalho muito bacana lá. Jorge, índio era alvo. Até esses dias era para ser morto, como é que falava o cara? Pena que não tinha o exército americano aqui que aniquilou antes, né? Então, agora, com a Joênia, com todo mundo que você conhece, com as nossas lideranças, Soninha, todo mundo lá, volta ao debate e realmente, quem tem hoje para poder fazer trabalhos com RED mais, qualquer coisa, vão ser realmente as terras indígenas. E vão ter muito mais valor, porque tem valor agregado. Isso é uma coisa importante. Quem trabalhar com essas terras vão estar bem. A questão da demarcação volta firme, que a gente tinha ouvido, eu tenho esperança nisso, muitas dessas terras, porque tudo isso está muito mapeado, podia estar fazendo. Então, você levantou o ponto principal. O diálogo, ouvir essas comunidades, como é que vai ser feita a distribuição disso. A gente viu isso muito mal feito quando foi a distribuição com relação à biodiversidade. Não dá para fazer mais aquele debate. Agora a gente tem que avançar. Tem aí um aparato institucional bom, volta até o Ministério da questão dos povos indígenas, isso foi um grande avanço. E eu estou botando fé que a gente vai avançar bastante nisso. Tem casos, por exemplo, nós trabalhamos aqui com a FAS, com o JUMA, uma unidade de conservação aqui, onde nós temos a neutralização do grupo Merit, mas é um projeto de voluntário. Quando a gente tiver o carbono já com essa regra, o projeto de lei que está pronto no Senado, não é possível que a gente não aprove isso agora.
é perder dinheiro. Então, acho que talvez a primeira prioridade podia ser até uma carta que saísse desse evento, Ricardo, todo mundo, já dizendo o seguinte: queremos, essa é uma recomendação desse evento que a gente está fazendo, a aprovação do projeto de lei do carbono. O mercado regulado é urgente e necessário. Aí sim nós vamos ter benefícios para poder estar fazendo essa distribuição e garantindo às populações originárias esses recursos. Eu já conversei com muitas embaixadas, com o Banco Interamericano, Banco Mundial, próprio pessoal do BNDES. Carbono em terra indígena vai ser aí talvez uma das grandes prioridades. Tá? Começa. Obrigado, professor. Temos que encerrar, né, Vanessa? Eu quero, antes de encerrar, eu vou ficar aqui, que eu não me sinto à altura de ficar aí com essas lendas aí, né? E eu vou falar daqui agora. O professor Natalini, o senhor falou antes algo, vocês falaram, tudo que vocês falaram me tocou bastante, e eu creio que tocou, sem tocar na gente, tocou a todos. Mas o senhor me falou algo na sua fala que o senhor não sabe se é uma missão, o que é, né? Que tantos anos na defesa do meio ambiente, tanto tempo se doando, renunciando a tanta coisa para fazer a defesa do meio ambiente. Eu quero, professor, compartilhar com o senhor uma fala do Papa Francisco. Numa ocasião, numa homilia, eu estava assistindo a Missa do Galo, e o Papa Francisco, ele se referia a um outro evento, que era da migração, da imigração, né, do pessoal que estava fugindo da Síria para a Europa, e não estava sendo acolhido pela Europa, né? E ele falava que o grande problema da humanidade é a indiferença. A indiferença. A gente vê tantos casos aqui, estamos aqui com o caso dos Yanomamis, a ocupação desenfreada, falta de legislação, tão poucas pessoas cuidando do meio ambiente. Eu vim aqui, eu custei, vocês não estão pagando minhas despesas aqui. Tanto meu voo como minha estadia, eu estou pagando do meu bolso. Vocês não estão pagando porque eu acho que o político eleito, ele é funcionário do contribuinte. Eu trato assim o dinheiro público. Eu estou lá como deputado federal, como funcionário de vocês, de todos vocês. Quero que vocês contem com o meu gabinete, contem para aprovar. Na minha insignificância, eu sou um dos 600 parlamentares, lá congressista, o que eu puder fazer, conte comigo, conte com o nosso gabinete, com nossa estrutura, conte com um funcionário lá em Brasília. E eu quero dizer, então, que o fato de vocês estarem tanto tempo se doando, professor, é porque vocês não são indiferentes. Nós temos que diminuir a indiferença. As pessoas são muito indiferentes. Não só indiferente ao meio ambiente, as pessoas são muito indiferentes ao sofrimento das pessoas, às pessoas mais necessitadas, aos povos originários, e assim por diante. Então, o que nós temos que acabar é o que o Papa Francisco falou. Nós temos que, no mínimo, diminuir a indiferença das pessoas. Concluo a minha participação e o meu orgulho de estar com vocês, completando com o que o Nobel da Paz, o Wiesel, falava, que o indiferente é amigo do agressor. O indiferente é amigo do agressor. Nós não podemos, quando nós somos indiferentes ao meio ambiente, nós estamos sendo coniventes e agredindo ao meio ambiente. Então, eu agradeço muito ao Victor, Luciano, professor Montovani, Natalini, aos organizadores do evento, professor Ricardo Harduin, a todos os presentes, meu muito obrigado e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse encontro maravilhoso. Obrigado.